Ministério Infantil, ele serve para glorificar a Deus, assim como a própria igreja, né? Mas ele tem o ensino adaptado e contextualizado à idade daquelas crianças. É isso que modifica da visão da própria igreja. Ali, se a gente for ver no nosso ministério, no Kinder, a gente tem visão, a gente tem valores, a gente tem, né, uma missão, né? Cada um específica para trabalhar com as crianças, né? Mas o nosso entendimento é que nós pertencemos à igreja como um todo. Sim, isso Só é falado. Só que é um ensino que é adaptado àquela idade, né? Então, a gente usa 3 pilares que para nós são muito importantes, que é o discipulado familiar, porque aí entra uma outra questão, que é o seguinte: o Ministério Infantil, ele não substitui a família. Boa. A nossa função ali é auxiliar a família, porque o ensino, ele deve partir da família. A família é a base principal do ensino, não é o Ministério Infantil. Né? A família é responsável por aquela criança. O Senhor deu aos pais a função de ensinar e discipular. Então, quando a gente fala que uma das nossos pilares é o discipulado familiar, a pessoa pensa assim, tá, mas o que isso tem a ver com o Ministério Infantil? Porque a gente vai incentivar a família a assumir a função que é dela, né? A gente vem ali para complementar, não vem para ensinar, né? Então, assim, ensino... discipulado familiar, ensino doutrinário, que é um pouco diferente do que a gente vê, e depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Que a nossa base de ensino, ela é a doutrina, a gente pode depois explicar um pouquinho por quê. E a outra são as boas memórias, porque a gente entende que na infância é necessário que a criança tenha uma boa memória da própria igreja, né? Ela cria um vínculo afetivo com a igreja. É muito importante a criança ter um vínculo afetivo, né? Com as pessoas. Não tô falando assim, ó, que tu precisa ter uma super estrutura, grandes jogos, brincadeiras. Não é nisso. Mas a criança cria muito mais vínculo afetivo com as pessoas e com as situações do que com as coisas, né? Se tu for ver criança, às vezes tu compra um grande presente, ela se interte com um papel, com a caixa, com qualquer coisa, né? Porque, na verdade, o sentido para a criança é outro. Então, não estou aqui defendendo grandes estruturas, apesar da minha igreja ter uma estrutura que é legal. Glórias a Deus por isso. Mas isso não é a base. A gente precisa criar boas memórias para as crianças. Fazer com que elas sejam apaixonadas pela igreja, que elas sejam apaixonadas por aquelas pessoas, por estarem ali, estarem em comunhão. Isso tem um significado para elas, né? Então, a gente entende que nesses 3 pilares, né? Tu ter um ensino fortalecido, tu tornar as boas memórias e fortalecer a igreja, tu vai consolidar uma infância muito saudável para que aquele cristão, né, possa se desenvolver depois de forma saudável na vida adulta, né? Consiga servir essa igreja.